Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida. Não é o que podemos mudar hoje para agradar o seu coração. Então, a gente vai ver o que o Evangelho nos trouxe. Hoje a igreja nos apresenta um pedacinho do Evangelho de Jesus, não é? Dos seus ensinamentos quando ele passou aqui na terra, como ele ensinou seus discípulos a caminharem, né, no seu caminho, e a gente traz para a nossa vida também. É um ensinamento para nós também, né? Quando a gente encontra esse mistério chamado Palavra de Deus, a gente consegue andar conforme a sua vontade. Mesmo caindo, a gente levanta e continua andando conforme a vontade dele. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Continuamos em Lucas, no capítulo 5, mas hoje a gente vem para o versículo 33, né? Do 33 ao 39. Jesus provoca a ruptura. Eles disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Mas Jesus disse: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesses dias, eles vão jejuar. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para remendar roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque, de fato, o vinho novo arrebenta os barris velhos e se derrama, e os barris se perdem. Vinho novo deve ser colocado em barris novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Vamos repetir essa parte aqui, que é bem interessante. Jesus contou-lhe ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para remendar roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque, de fato, o vinho novo arrebenta os barris velhos e se derrama e os barris se perdem. Vinho novo deve ser colocado em barris novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal. Hoje, Jesus nos convida a permanecer na vida nova que a gente escolheu. Para aqueles que já escolheram, ou seja, para aqueles que já encontrou com a palavra de Deus, que vive, que traz essa vivência para a vida, não é? Que saiu da teoria, que é a Bíblia, e trouxe, né, para a prática, que é a vida real. Então, se você encontrou, não volte para a vida velha. É isso que significa o tecido novo em tecido velho e o que significa vinho novo em barris velhos, né? O que é que acontece com o tecido? Não é? Quem nunca tentou consertar aquela roupinha velha que tem em casa, né? Aquele mulambinho que a gente gosta de ficar em casa, né? E depois de muito tempo a gente não quer dar fim, vai rasgando, a gente vai costurando, ele vai se rasgando, vai costurando e vai se rasgando. E quem nunca pegou um pedacinho de tecido para tentar consertar ali? E a gente vê que quanto mais a gente conserta, quanto mais a gente coloca o tecido ali, a parte do tecido velho ele vai se rompendo.
Não é assim? Então Jesus compara, né, a nossa vida nova com a nossa vida velha. Todos nós tivemos uma vida, um passado, né, de muito pecado, de muita desobediência. Por quê? Porque a gente não entendia a palavra de Deus. Muitos ainda vivem nessa ignorância. Ainda não saiu da vida velha. Continua na vida velha. O que significa a vida velha? A vida velha é tudo aquilo que a gente viveu antes de conhecer a palavra de Deus, antes de querer mudar de vida. Não querer essa vida de pecado para nós, não querer seguir mais. Então, esse desejo do sim, né, do chamado de Jesus a viver uma vida íntegra, uma vida regrada dentro da palavra de Deus, da vontade dele. Nós nunca vamos ser santos, a gente vai cair, vai levantar, mas a gente vai entender como Jesus quer que a gente proceda aqui na terra, né? Então, não é porque você deixou a sua vida velha, os seus pecados, as suas práticas erradas, as coisas que você fazia lá atrás, que você virou santo ou que você é melhor do que aquele que ainda pratica. Não. Continuamos sendo a mesma coisa, porque a única diferença é que a gente consegue entender isso aqui, consegue obedecer. É a única diferença, né? Mas a gente continua pecando, né? A gente continua julgando, né? A gente continua adulterando, a gente sempre tem alguma coisa errada em cima da gente. Aí Jesus vem nos fazer esse convite hoje e ele fala em parábolas para os seus discípulos, né? Então ele diz: quando você tiver um tecido velho, né, a sua vida velha, e você encontrar a vida nova, que é a palavra de Deus, que é vida para nós, não volte à vida velha. Não misture, porque você vai se perder. Ou seja, eu tenho um passado, vamos dizer, um passado de drogas, um exemplo. Então eu vivi nas drogas, ali, as drogas me levou para a bebida, as drogas me levou para a prostituição, então eu tinha uma vida desregrada. As drogas me levou a roubar, né? Então, eu encontrei a palavra de Deus na minha vida. Então eu deixei aquilo para trás, eu deixei as drogas e com ela eu fui aos poucos mudando de vida, né? Então eu deixei de roubar, eu deixei de me prostituir, né? Então eu deixei de usar aquilo ali, deixei de usar, de me embriagar com bebidas. Então eu tô vivendo hoje o novo de Deus na minha vida. Pelo menos eu tô tentando. Uma pessoa que é drogado, que tem um vício de bebida, um vício de prostituição, seja lá do que for, qualquer tipo de vício, um vício de jogo, seja lá o que for. Fumar, normalmente, né, é uma prisão. Você tenta sair, mas você não consegue. Mas se você der o seu sim, você encontrar um anjo na vida que lhe encaminhe a palavra de Deus, que lhe leve a uma igreja, que faça com que você entenda, não é, o que Jesus quer para a sua vida, você muda. Aí Jesus diz, uma vez que você encontrar com esse mistério que é a palavra de Deus, não volte para o passado. Ou seja, é como se Jesus dissesse, você saiu daquelas drogas, você saiu daquela bebedeira, não se envolva mais com as pessoas que ficaram lá. O se envolver não quer dizer que você vai ficar intrigado da pessoa, né? Pessoa, aquele amigo de copo, aquele lugar, você não pode frequentar mais. Por quê? Porque você é fraco, você saiu de um vício. Se você volta lá para continuar ali naquela amizade, você vai cair, vai voltar. Entendeu? Então, Jesus compara esse tecido. Você hoje é uma pessoa renovada, uma pessoa nova. Se você volta para lá, você rasga o tecido velho. Ou seja, o tecido novo que você costurou, a roupa velha, ela vai se misturar e se rasgar. Então, nem vai prestar o novo, nem vai prestar o tecido velho. A roupa vai ficar perdida.
Ou seja, a sua vida ela vai se misturar. Aquilo que você se renovou com tanto trabalho, você vai se misturar à sua vida velha. E ali tudo vai se perder de novo. Você vai voltar à sua vida velha. Ou seja, voltar ao fundo do poço. É isso que significa. Mas a gente observa aqui que Jesus diz nessa parábola também, ele fala do vinho, né? Ele fala do vinho, ele diz que o vinho novo, eu não posso colocar o vinho novo em barris velhos. Por quê? Porque os barris eles vão estourar e o vinho ele vai se perder. Não é isso? O vinho vai se perder. E aí, a palavra a gente observa direitinho, se você ler direitinho você vai ver. A palavra diz assim: quem provou do vinho velho não quer voltar mais a tomar o vinho novo, porque diz que o vinho velho é melhor. Agora diga aí se a palavra de Deus não é complicada. Se a gente não entender, através do Espírito Santo a gente não entende mais, através de ninguém, né? Então, aqui a gente deve prestar um pouquinho mais de atenção nessa história dos barris. Aparentemente, parece com a parábola do tecido, né? Porque fala em tecido novo e tecido velho. Vinho novo, barris velhos. Mas tem uma diferença muito grande. Aqui a gente viu o tecido que significa a minha vida velha e a minha vida nova, que não pode se misturar. Por quê? Tudo vai se perder, tudo vai se rasgar, ou seja, eu vou voltar ao fundo do poço. Então, aqueles lugares que eu frequentava, aquela bebida que eu vivia, aquelas amizades ali, eu não posso viver mais ali. Então, eu preciso seguir outro rumo, não é? Não que aquelas pessoas elas são piores do que eu, porque eu já frequentei aquilo ali. Mas eu vou orar e vou tentar, na primeira oportunidade que tiver, tentar converter, tirar aquelas pessoas daquilo ali. Por quê? Porque eram meus amigos, amigos de copa, mas nada na fonte, nada na fonte, tudo fora dali, não é? Por causa da tentação. Mas os barris é interessante porque ele significa o quê? Ele significa que quando eu experimento o vinho velho, eu não quero mais o novo, né? Então já é ao contrário. Quando eu experimento a vida com Jesus, eu não quero mais a vida nova. O vinho novo, por quê? O vinho, a tendência de o vinho, quanto mais ele é velho, mais gostoso ele é. Ele é mais curtido, ele é mais gostoso. Então Jesus compara, né? Quando eu começo a tomar o vinho velho, eu não quero mais saber do vinho novo. Por quê? Porque o vinho velho, ele é muito melhor. Quando eu encontro com Jesus na minha vida, com a palavra de Deus, com aquilo que Ele quer para mim, eu não quero mais voltar àquela vida velha que eu tinha. Ou seja, aquela vida, né? O novo que me apresentam. Vamos se dizer assim, né? Vamos deixar a vida velha para não complicar aqui. O novo que me apresenta. Eu estou aqui, eu já tomei do vinho, eu já degustei o vinho velho, que é a minha mudança de vida, a minha caminhada com Jesus. Então eu estou degustando esse vinho velho. De repente vem alguém me oferecer um vinho novo. Eu não quero mais aquele vinho novo. Então, as pessoas que vêm me oferecer o mundo, a vida do mundo, a prostituição, a bebedeira, a jogatina, seja lá o que for, as drogas, eu não quero mais, porque eu experimentei o vinho novo. Aquele vinho curtido quer dizer a vida nova que eu tenho em Jesus. Então, quando alguém vem me oferecer o novo, esse novo é as coisas do mundo de novo na minha vida. Eu não quero, entendeu? Então a gente tem que ler com cuidado para que a gente entenda, né? Aparentemente, você olha aqui a comparação de Jesus do tecido velho com o tecido novo, que quer dizer a vida velha e a vida nova.
Não posso remendar o tecido no tecido velho, o tecido novo no velho. Não posso fazer isso, porque vão se rasgar e eu vou perder a roupa de todo jeito. Se eu pegar a minha vida velha e for juntar com a vida nova que estão me oferecendo, eu vou voltar à vida velha de novo, entendeu? Vou voltar, vai tudo se misturar e eu vou para a sarjeta de novo, de onde eu saí, com tanto sacrifício. Porque quando a gente começa numa caminhada, a gente sempre vai na dor. Ou você vai porque adquiriu uma doença ruim, ou você vai porque você perdeu alguém, ou você vai porque você está envolvido em drogas, em prostituição e você não aguenta mais. Você resolve dar um passo para Jesus, para mudar de vida. Então, a dificuldade de sair de um vício é muito triste e muito grande. A dificuldade. Então, eu preciso, quando eu entro para tratar essas coisas, eu preciso entrar de cabeça. Eu preciso esquecer de bebida, esquecer de droga, esquecer de prostituição. Por quê? Porque eu quero viver o novo, não é isso? O novo de Deus. Mas já aqui nos barris, você vê uma diferença. Você vê que Jesus diz, quando você toma o vinho velho, você já não quer mais o novo. Ao contrário, não é? Quando eu encontro a beleza, quando eu degusto o vinho velho, né? Eu digo, é muito melhor do que o novo, e a gente sabe que é, né? A gente sabe que o vinho, quanto mais curtido, quanto mais velho, mais gostoso ele fica. Então, Jesus compara. Quando você me encontra, você não quer mais saber das coisas do mundo, né? Quando você me encontra, quando você começa a entender a minha palavra, o que eu quero para você, você não quer mais o que as pessoas te oferecem. O que o mundo te oferece, você não quer. E quem já teve essa experiência sabe que é assim. Quando eu conheço, quando eu prossigo na caminhada, isso não quer dizer que eu saí do mundo, que eu deixei de ir a uma festa, que eu deixei de tomar um copinho de cerveja, que eu deixei de me divertir. Não, que eu deixei de usar um acessório, que eu deixei de usar uma roupa. Não. Isso tem a ver dentro de nós. A mudança, ela vem de dentro. Ela tem que vir de dentro para fora. E o vir de dentro para fora, eu preciso querer mudar. Entender isso aqui. Então, hoje eu estou entendendo isso aqui. Poxa, vamos se dizer que você esteja aí. Poxa, isso aqui é para mim. Eu já fui uma pessoa, hoje eu estou na caminhada tal. Consegui sair daquela bebedeira ali. Eu não posso, meus amigos continuam me chamando, mas eu não posso ir para ali porque eu sei que eu vou voltar de novo a tudo. E foi um sacrifício chegar até aqui. Hoje eu entendo que eu sou um doente, hoje eu entendo que eu sou um alcoólatra, eu não posso tocar em bebida. Então o que é que eu vou fazer ali? Junto dos meus amigos de copo. Não posso ir. Então você vai dar uma desculpa, você vai dizer na cara que não vai porque você não pode, né? Então, quando você faz isso, quando você diz o não, é porque você está escolhendo o quê? O vinho velho. Porque o vinho velho é mais gostoso. É aquele que você está vivendo, que é o novo de Deus na sua vida. É o vinho velho, ele é gostoso, ele é bom, ele é curtido. Por quê? São coisas boas que Jesus nos traz. Então, quando o novo vem, o amigo vem, começa a te oferecer o novo, tu não quer mais. Eu não quero mais esse vinho novo, porque eu experimentei o velho, eu experimentei o Espírito Santo de Deus na minha vida, então não quero mais essa vida aí. E eu espero, meu irmão, que você também consiga encontrar o seu caminho, não é? Isso seja em qualquer área, não é? Então é isso que Jesus nos traz hoje, nessa sexta-feira. Que a gente medite sobre a nossa vida. Se você já encontrou, um pedaço de tecido novo, não tente remendar roupa velha com tecido novo. Não tente. Se você encontrou amigos de copo do passado, não vá mais àqueles lugares, não vá na conversa deles de voltar de onde você saiu.
Não pegue o tecido novo e tente remendar o velho, porque vai misturar tudo. Se você começar a aceitar os convites das pessoas que ainda permanecem lá, você vai cair do mesmo jeito. Você vai para a sarjeta do mesmo jeito, né? E quando você encontrar a palavra de Deus na sua vida e você começar a degustar desse vinho bom que é a palavra de Deus, não aceite o vinho novo de ninguém. Quando chegarem lhe oferecendo vinho novo, não queira. Diga, eu experimentei o vinho velho e é o melhor vinho que eu já tomei na vida. Eu não quero mais esse novo, que é o que vão te oferecer. O mundo vai vir com vinho novo para que você deixe o seu vinho velho, que é tudo isso aqui. Não aceite, nós não vamos aceitar mais. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.